Boa tarde a todos. Dirijo especiais cumprimentos e também os agradecimentos pelo convite para participar deste seminário Desafios e Inovações da Justiça Eleitoral para as eleições de 2022, ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, na pessoa de seu presidente, desembargador Elton Leme, querido amigo, cumprimentando assim todos os integrantes deste Tribunal Regional Eleitoral. Há também cumprimentos e agradecimentos à coordenação do evento, com o meu colega do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, e também com a doutora Cristiane Frota, do IPEJA. Os cumprimentos ao ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que nos brindou com a magnífica palestra de abertura desta sessão da tarde, o ministro Alexandre de Moraes, que é o vice-presidente da Corte, futuro presidente do Tribunal, aos ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Mauro Campbell Marques, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, e Benedito Gonçalves, aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Maria Cláudia Bucchianeri, a quem parabenizo pela excelência da palestra que nos apresentou há pouco, Luciana Lócio e Carlos Robaco, os desembargadores e juízes eleitorais e do Tribunal de Justiça, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que nos acolhe nessas instalações magníficas, cumprimentando também aos juízes eleitorais, magistrados eleitorais dos estados da Bahia, do Espírito Santo, de Pernambuco e de Roraima, que também se fazem presentes neste evento, as ilustres debatedoras deste painel, a desembargadora eleitoral Alessandra Araújo Bilac e a doutora e professora Vânia Siciliano Aieta, às senhoras e os senhores advogadas e advogados, aos membros do Ministério Público, a todos que nos acompanham. Teremos neste painel o tema propaganda eleitoral e combate à desinformação, que é um tema, além de extremamente importante para o direito eleitoral, é também muito sensível, porque toca com direitos fundamentais, especialmente aqueles de liberdade, de liberdade intelectual e de comunicação, além da liberdade de manifestação do pensamento, dentre outras liberdades que também poderão ser afetadas pela atuação da Justiça Eleitoral no combate à desinformação, especialmente. Ao exercer essas atribuições inerentes à Justiça Eleitoral de controle e regulação da propaganda eleitoral e do combate à desinformação, o órgão julgador poderá afetar aquelas manifestações de liberdades e ver questionadas suas ações, suas medidas quanto à legitimidade. Isso no ambiente de paixões políticas, de disputas acirradas, onde nem sempre os espaços entre a atuação lícita e a ilícita dos candidatos e dos eleitores estarão claramente definidos. Na área em que atuamos, na área jurídica, os conceitos só são precisos, nós sabemos, nas áreas nucleares. À medida que nos afastamos do núcleo conceitual para a periferia, o conceito perde precisão. E as coisas começam a ficar cada vez mais questionáveis, né? Temos de lidar com esse mundo de imprecisões, que é o mundo dos que
exercemos a jurisdição. Visando combater a desinformação, o Tribunal Superior Eleitoral tem realizado contatos com os principais operadores de redes sociais online e de outros serviços online, ajustando medidas preventivas e coibitivas, inibidoras da divulgação e propagação da desinformação, como deixou muito patente o vice-presidente da Corte em sua explanação há pouco, o ministro Alexandre de Moraes. Esses temas e questões serão devidamente apreciados neste painel pela autorizada palestra que nos trará agora o eminente ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral desde setembro de 2020, portanto, é um julgador já bem experimentado nos temas eleitorais, e sua palestra será seguida de debate das especialistas, a desembargadora eleitoral Alessandra Araújo Bilac e a doutora professora Vânia Siciliano Aieta, que são muito versadas nos temas eleitorais. Então, agradecendo a todos, passo a palavra ao ilustre palestrante, ministro Mauro Campbell Marques. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu quero, então, iniciar saudando Vossa Excelência, ministro Raul Araújo, meu colega de bancada no Tribunal da Cidadania e no Tribunal da Democracia também, como ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que é Vossa Excelência também, ainda que substituto. Saúdo Suas Excelências, senhoras doutoras Alessandra de Araújo Bilac, eminente desembargadora eleitoral, e a professora Vânia Siciliano Aieta, que comigo vamos esgrimar aqui esse tema tão importante para a democracia deste país. Mas eu quero saudar, então, os organizadores do evento, na pessoa dos senhores desembargador-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Elton Leme, meu querido amigo e colega de bancada, tanto no TSE quanto no STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, uma gratidão a Vossa Excelência, ministro Felipe, pelo convite, e também a professora Cristiane, a desembargadora eleitoral de sempre, Cristiane Frota, também organizadora do evento. Saúdo também todas as senhoras desembargadoras eleitorais, os senhores desembargadores eleitorais, juízas eleitorais e juízes eleitorais presentes aqui, ou virtualmente presentes, quem sabe, e também as senhoras desembargadoras e os senhores desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Tenho aqui queridíssimos amigos, faço aqui uma homenagem a um saudoso desembargador que conheci ainda como juiz, e eu era estagiário nesta corte, na década de 80, o juiz Paulo César Salomão, na pessoa do filho dele, que está aqui presente, Paulo César Salomão, filho, que é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil pelo Rio de Janeiro. Saúdo os meus colegas de Superior Tribunal de Justiça e de Tribunal Superior Eleitoral, os eminentes ministros Benedito Gonçalves, Carlos Roba, Raul Araújo, novamente, ministra Maria Cláudia Buchianeri e a ministra de sempre, Luciana Lócio. Uma gratidão ter Vossa Excelência aqui presente também. Saúdo as senhoras membros e os senhores membros do Ministério Público Eleitoral, aqui presentes, as senhoras advogadas, os senhores advogados, os senhores servidores e servidoras do TRE do Rio de Janeiro e do Tribunal de Justiça, e uma saudação especialíssima aos eminentes desembargadores Leonardo Cupelo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, por que não dizer conterrâneo nosso, já que sou do Amazonas, que preside o COPTREL, o eminente desembargador André Guimarães, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Sua Excelência, o senhor desembargador José Paulo Calmon, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, e o desembargador Roberto Franck, recém-empossado, presidente do Tribunal, reempossado, na verdade, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia. Minhas senhoras e meus senhores, eu
eu estava ansioso aqui, já quase chamando a atenção do eminente ministro Raul Araújo, porque, como se não bastasse o spoiler dado pelo nosso vice-presidente do tribunal à minha fala, Sua Excelência, o ministro Raul Araújo, já começou incursionando sobre a minha fala, que ela terá, portanto, basicamente 2 eixos para tratarmos aqui de desinformação, fake news, enfim. O primeiro deles de caráter administrativo, o combate às fake news veiculadas na propaganda eleitoral relacionadas à própria justiça eleitoral e aos seus integrantes, ao sistema eletrônico de votação, tão bem realçado aqui pelo nosso vice-presidente Alexandre de Moraes, íntegro, auditável, correto, e que pôs fim àquele inimigo nem tanto oculto que nós tínhamos. Quem é da Amazônia brasileira vivia isso muito mais de perto, mas eu tive a ventura, aqui nesta Corte de Justiça, no Tribunal de Justiça, de ter trabalhado com o eminente desembargador, saudoso desembargador José Rodrigues Lema, que, quando juiz na Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, foi um dos protagonistas na descoberta da fraude da Proconsult, que aconteceu aqui nesse Estado, na década de 80. A compreensão, portanto, dessas 2 dimensões de enfrentamento das fake news é importante para que a sociedade entenda o tempo, o momento exato da atuação da Justiça Eleitoral nesse processo de enfrentamento à desinformação. A Justiça Eleitoral atuará, por certo, de ofício na seara administrativa, primeiro conclamando a atuação dos parceiros digitais do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação no âmbito da Justiça Eleitoral. Eu vou falar um pouco mais adiante desse programa. Quando o conteúdo dessa desinformação, dessas fake news, estiver, portanto, relacionado especificamente à Justiça Eleitoral, a nós, todos integrantes dela, ao sistema eletrônico de votação, ao processo eleitoral, e quando a informação veiculada, ainda que dirigida a candidato ou partido, coligação, agora as federações, tem aptidão para afetar negativamente a integridade, a credibilidade e a legitimidade do processo eleitoral. De outro modo, os conteúdos desinformativos veiculados na propaganda eleitoral dirigidos a pré-candidatos, candidatos, partidos políticos, coligações e federações terão um tratamento jurídico a cargo da atuação dos tribunais eleitorais, por certo, na estrita observância da Justiça de Regência, da Justiça Eleitoral, portanto, especializada. Assim, a atuação da Justiça Eleitoral, em estrita observância ao princípio da inércia, ficará condicionada, neste caso, à provocação das partes prejudicadas em razão da veiculação da desinformação e da fake news, de crimes. Feitos esses esclarecimentos iniciais, vamos enfrentar agora o eixo do combate à desinformação contra instituições e autoridades públicas. A nossa atuação administrativa, preponderantemente administrativa, a cargo da Corregedoria Geral Eleitoral, atuação que foi incrementada sobremaneira na gestão do meu antecessor, eminente ministro Luiz Felipe Salomão. Mais adiante vocês vão ter essa constatação, que eu tive ao assumir a Corregedoria Geral Eleitoral. Considerando, portanto, os fatos ocorridos durante o processo eleitoral em 2018, aqui rememorados recentemente, na qual a veiculação dessas notícias falsas tomou proporções que puseram, sim, em risco a imagem e a credibilidade da Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, ainda em agosto de 2019, instituiu o Programa de Enfrentamento à Desinformação, com foco nas eleições de 2020. Já nessa primeira empreitada administrativa de combate à desinformação, o TSE conseguiu o apoio de mais de 60 entidades e organizações que se dispuseram a atuar efetivamente para minimizar os efeitos da desinformação durante o período eleitoral de 2020.
Após o encerramento das eleições, portanto, últimas, ficou evidenciada a necessidade de tornar o programa sazonal de combate à desinformação em um programa permanente, até porque se percebeu que as narrativas desinformativas não se circunscreviam aos períodos eleitorais e a todo instante surgem novos desafios relacionados ao fenômeno. A partir daí, começou a ser pensado pelo nosso tribunal um programa que, de modo contínuo, proporcione, primeiro, estrutura própria, com recursos humanos adequados, capacitação contínua, gestão de conhecimento e inovação, diálogo ininterrupto com parceiros, fortalecimento de atuação em rede, estratégias de médio e longo prazos para minimizar os efeitos dessa desinformação. Em 4 de agosto de 2021, o Tribunal, por meio da Portaria 510, criou, então, um programa permanente de enfrentamento à desinformação. O objetivo do programa é, como sabido, o combate à desinformação relacionada à justiça eleitoral e aos seus integrantes, ao sistema eletrônico de votação e ao processo eleitoral em suas diferentes fases a partir de uma abordagem sistêmica, multidisciplinar e multissetorial. O objetivo do programa é, portanto, combater a desinformação. Esse programa, esclareço, é de caráter administrativo, não possuindo viés sancionatório, de modo que não interfere no trabalho dos órgãos policiais destinados a apurar e ou punir eventuais ilícitos cometidos pela disseminação de fake news ou pelo cometimento de crimes, por que não dizer. O programa está sob a tutela administrativa do Tribunal Superior Eleitoral, mas possui uma estratégia nacional que engloba todos os tribunais regionais eleitorais e o do Rio de Janeiro já tem, inclusive, programas próprios nesse sentido. Possui ainda relações com entidades parceiras, como veículos de comunicação social, organização de checagem de informações, provedores de aplicações de internet, incluindo redes sociais como o Facebook, o WhatsApp, entre outras, além de empresas de tecnologia, associações, fundações, institutos, universidades, todas com expertise na matéria. A ideia é dar capilaridade ao programa e colocar à sua disposição o que há de mais moderno no combate à desinformação. O programa possui 3 eixos de atuação: informar, capacitar e responder. No eixo informar, o objetivo é ampliar o conhecimento sobre o processo eleitoral, gerando confiança social na integridade das eleições e alertar sobre os riscos da desinformação. No eixo capacitar, o programa visa a promoção de ações que esclareçam tanto os servidores da Justiça Eleitoral como o público externo, incluindo parceiros e cidadãos, o funcionamento e o impacto do fenômeno da desinformação. Já no eixo responder, o programa remete à tomada de medidas concretas para identificar, conter e desestimular a veiculação de notícias falsas, destacando-se o monitoramento constante das redes sociais e a identificação de disparos em massa. Sublinho que o programa, a cada momento, ganha mais adesões de entidades relacionadas ao processo eleitoral. Cito aqui alguns exemplos desse processo contínuo de robustez do programa, que torna irreversível a determinação do Tribunal Superior. A adesão ao programa do aplicativo Telegram Messenger, no qual o aplicativo se dispõe a cooperar com a execução das ações de combate aos conteúdos falsos relacionados à Justiça Eleitoral, ao sistema eletrônico de votação, ao processo eleitoral nas diferentes fases e aos atores envolvidos. A recente renovação da adesão ao referido programa de enfrentamento às fake news da própria Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no qual foram acordados protocolos de intenção de cooperação institucional com aquelas casas legislativas. A parceria do TSE com o Twitter, do qual resultou o lançamento da página específica sobre as eleições no Brasil na central de ajuda do Twitter,
e o detalhamento da política de integridade cívica do Twitter, que estabelece a proibição do uso dos serviços da plataforma digital para manipular e interferir nas eleições ou em outros atos cívicos. O anúncio do YouTube, parceiro do referido programa, que anunciou a exclusão de seu site de conteúdos que digam respeito a supostas fraudes ocorridas nas eleições gerais de 2018. Assim, com base nesses eixos principais e na melhoria e aprimoramento do programa gestado em 2019 e aperfeiçoado nos últimos 2 anos, o Tribunal da Democracia pretende entregar à sociedade a demanda constitucional que lhe é atribuída, eleições democráticas nas quais o eleitor, para exercer com liberdade o exercício do voto. O outro eixo de combate à desinformação na propaganda eleitoral contra candidatos, partidos, coligações, federações, a atuação, portanto, neste momento, fala na nossa atuação jurisdicional. Sob esse viés, na qual a Justiça Eleitoral atua mediante provocação, por certo, o principal instrumento à disposição, não há necessário relembrar, é o 58 da Lei das Eleições, do direito de resposta. Não obstante isso, o Congresso Nacional, ao longo dos últimos anos, vem sim aprimorando a legislação eleitoral com vistas a combate à desinformação e fake news. Cito como exemplo ilustrativo o disposto no 57b, parágrafo 2º da Lei das Eleições, no qual não é admitida na propaganda eleitoral a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuários de aplicação de internet com a intenção de falsear a identidade. A ideia do dispositivo, portanto, não é exigir que o cidadão obrigatoriamente utilize o nome de batismo nas redes sociais, quando veicular propaganda eleitoral. Afinal, é sabido que é permitida, sim, a utilização de pseudônimo ou nome fantasia para a realização dessas atividades lícitas. Tampouco registro a essa exigência nas redes sociais de utilização do nome verdadeiro, desde que, é claro, os dados cadastrais sejam eles verdadeiros, eles sim. Penso que, embora o usuário possa se valer de outro nome para redes sociais, o que pretende a norma do 57b nada mais é senão exigir que seus dados cadastrais sejam verdadeiros, a fim de possibilitar que a Justiça Eleitoral, uma vez provocada, tenha condições de acesso a essas informações e, eventualmente, aplique em tempo hábil as sanções cabíveis. Aqui, faço notar a necessidade de aperfeiçoamento à comunicação entre a Justiça Eleitoral e os provedores de internet, justamente para que, nos casos de utilização de um pseudônimo ou nome de fantasia, a informação sobre o nome de verdadeiro dono do perfil utilizado seja incontinentemente informada à Justiça Eleitoral para responsabilizá-lo pela veiculação da propaganda irregular e, por que não dizer, do crime. Esse foi um dos motivos que a Corregedoria Geral Eleitoral sugeriu ao eminente presidente do Tribunal Superior a inclusão do parágrafo 9º no artigo 29 da Resolução TSE 23.610 de 2019, que estabelece a regra de que o provedor de aplicação que pretenda prestar o serviço de impulsionamento de propaganda, conforme o parágrafo 3º deste artigo, deverá se cadastrar na Justiça Eleitoral, nos termos previstos na resolução deste tribunal, que regula representações, reclamações e direito de resposta. Isso foi incluído pela Resolução 23.671. Ministro Salomão, este é um primeiro filho do inquérito que Vossa Excelência inaugurou no STJ. Foi um trabalho já por sugestão da equipe de investigação do inquérito com a Polícia Federal. Outro dispositivo legal que penso será bastante útil no combate à desinformação e às notícias falsas é o 57D, parágrafo 3º da Lei das Eleições, segundo o qual, sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá, sim, determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios de internet, inclusive redes sociais. Evidentemente que a retirada do conteúdo da internet permitida pelo legislador deve ser realizada com absoluta cautela. Cautela que nós, juízes, temos e devemos ter e exibir, nos termos do que ficou definido no artigo 38 da Resolução 23.610, de 2019, em que há expressa determinação para que haja a menor interferência possível da Justiça Eleitoral, a fim de garantir o debate democrático de ideias também pela internet. E há precedentes do ministro Admar Gonzaga que esgrimaram bem esse tema. Já na resolução do TSE da propaganda eleitoral para as eleições, faço notar que o tribunal fez constar da resolução 23.610 seção específica intitulada da desinformação na propaganda eleitoral, na qual se estabelece, no artigo 9º, regra que a utilização na propaganda eleitoral de conteúdo pressupõe que a candidata ou candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no artigo 58 da Lei de Regência, era 9504, sem prejuízo de eventual responsabilização penal, de ordem penal. Ademais, na mesma seção, tem-se a regra de que é vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos, devendo o juiz eleitoral, a requerimento do Ministério Público, determinar a cessação do ilícito sem prejuízo da apuração de responsabilidade penal, abuso de poder ou uso indevido dos meios de comunicação. Eu vou caminhar para o encerramento, mas voltando aqui ao precedente do tribunal, relatado pelo eminente ministro Luiz Felipe Salomão, aquele ministro Salomão do Paraná, em que, sem dúvida alguma, este precedente há que ser a matriz julgadora, decisória, que nós devemos adotar. Na verdade, foram dois, tanto naquela AIME, na AIMES ajuizada contra a atual chapa presidencial, em que, lapidarmente, Vossa Excelência, como sói fazer na bancada julgadora, sobretudo num tribunal da responsabilidade que tem o Tribunal Superior Eleitoral com a democracia e com o povo brasileiro, eu faço registro, o ministro Salomão fez questão de antecipar com muita antecedência esse voto e acolher sugestões de redação das teses. Portanto, essa tese é emblemática, eu vou pedir licença para a leitura dela. O uso de aplicações digitais de mensagens instantâneas, visando promover disparos em massa, contendo desinformação e inverdades em prejuízo de adversários e em benefício de candidato, pode configurar abuso de poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação social para os fins do artigo 22, caput, inciso 14, da Lei Complementar 64, de 90. Também merece destaque, no outro precedente, em que foi reconhecido que o uso das redes sociais, fato ainda há pouco registrado pelo ministro Alexandre, o uso, portanto, de redes sociais como meios de comunicação, são, portanto, meios de comunicação aptos a serem levados a efeito nas AIGs, com base no artigo 22 da 64, por uso indevido desses meios de comunicação. Como último trecho da minha fala, eu terei que ser muito objetivo em falar sobre esse tema, que é o inquérito administrativo 600.371/71 do Distrito Federal,
em que o Tribunal Superior determinou que as plataformas digitais YouTube, Twitch TV, Twitter, Instagram e Facebook suspendessem o repasse de valores oriundos de monetização às pessoas e às páginas que, nos autos daquela investigação, comprovadamente se dedicavam à propaganda, desinformação. Esse inquérito, inicialmente instaurado pelo ministro Salomão e sob minha condução, e que brevemente estará sob a condução do eminente ministro Benedito Gonçalves, o norte que nós estamos buscando neste inquérito não é outro senão o de fixar rotinas de captura de identificação ou fontes, identificação/fontes da desinformação ou do crime. Não para que isso fique restrito ao Tribunal Superior Eleitoral. Os regionais, os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral receberão, com certeza, da Corregedoria Geral, todo o mapa que deve ser percorrido na investigação para que, imediatamente, as plataformas possam entregar, em tempo e hora, os dados e identidades, os IPs, a fonte efetiva de onde saíram essas agressões e de onde saíram esses crimes. O ministro Salomão já tinha tido encontros com essas plataformas, com dirigentes dessas plataformas. Nós retomamos esses encontros, já que, em algumas situações, o despacho inicial de Sua Excelência não estava sendo cumprido, e agora está sendo completamente cumprido, ministro Salomão, aquilo determinado por Vossa Excelência, para que, efetivamente e objetivamente, de uma forma muito célere, o Ministério Público, sobretudo o Ministério Público e a Polícia Federal, possam, em tempo e hora, com a urgência necessária, levar a cabo a investigação e extirpar do processo eleitoral aqueles que se hospedam nele para praticar crimes. Fato que, efetivamente, essa atitude foi robustecida, sobretudo, nas últimas 2 eleições, mas, já na eleição de 2020, o trabalho exercido pelo Tribunal Superior Eleitoral, ainda na competente condução do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, nós já tivemos um arrefecimento desse tipo de desinformação. Mas, repito, tenho uma convicção absoluta de que sairá do Tribunal Superior Eleitoral sempre o caminho, a luz, o norte a ser seguido para que tenhamos eleições em paz, mas que a democracia deste país, sobretudo a democracia deste país, saia fortalecida, sim. Eu encerro dizendo aqui o seguinte aos senhores e senhoras. Recentemente, eu fui designado pelo Tribunal Superior Eleitoral para ser observador eleitoral nas eleições da Colômbia. Lá, a votação como todos sabem, por cédulas. São cédulas gigantescas, Ou seja, um processo que nem nós aqui, que trabalhamos, eu tive a oportunidade, Salomão também, Benedito também, Raul com certeza, a nossa geração que trabalhou com a urna de lona, sabe do que eu estou falando, mas o que se viu, e ainda se vê, porque a apuração na Colômbia segue ainda sem um desfecho. Mas, no debate com os demais observadores eleitorais, o que se via, e eu pedi a palavra ao final exatamente por isso, era que todas as bancadas de todos os países do mundo e organizações representadas, eles vindicavam o quê, professora Vânia? Um órgão estatal isento, imparcial e com autonomia orçamentária e financeira para gerir o processo eleitoral. E, ao final, quando falei, todos ficaram impressionados porque a maior parte não sabia que no Brasil nós já tínhamos, sempre tivemos isso, há 90 anos temos isso, que é a Justiça Eleitoral deste país, e que, efetivamente, é composta por magistrados e magistradas de
apuro técnico e isenção, imparcialidade inigualáveis, com certeza, uma justiça gigantesca que é capaz de fazer com que nós tenhamos, em fração de hora, resultados de eleições neste país. De forma que eu agradeço mais uma vez aos organizadores do evento pelo convite, desejo aos eminentes desembargadores eleitorais, juízes eleitorais, promotores eleitorais, êxito nas eleições aqui no Rio de Janeiro também, e que eu dizia que o ministro Raul Araújo me perguntaram ainda há pouco quando era a assunção dele na qualidade de titular no Tribunal Superior Eleitoral. Eu disse, pode ser até agora, mas está agendado para 1º de setembro, a minha saída da Corregedoria, quando passo a Corregedoria para o eminente ministro Benedito Gonçalves. Mas tenho certeza de que até 1º de setembro o Judiciário e a democracia aqui no Estado do Rio de Janeiro podem contar com um aliado. Muito obrigado. Parabenizo o ministro Mauro Campbell Marques por sua excelente palestra, que nos proporciona valiosa atualização sobre as principais medidas adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral no combate à desinformação. E agora teremos a intervenção da desembargadora eleitoral Alessandra de Araújo Bilac. Aqui passa a palavra. Bom, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de inicialmente ressaltar a grande honra de estar nesse evento, na qualidade de debatedora, em uma mesa presidida pelo ilustre ministro Raul Araújo, poder ouvir as preciosas lições do ministro Mauro Luiz Campbell Marques, estar ao lado da professora doutora Vânia Siciliano Aieta, grande jurista, pesquisadora e advogada eleitoralista, todos de quem guardo profunda admiração. Gostaria de agradecer ao presidente do nosso Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Elton Leme, parabenizar os organizadores do evento, doutora Cristiane Frota e desembargador Luiz Felipe Salomão. Eu queria cumprimentar a todos os ministros aqui presentes, cumprimentar a todos os meus colegas magistrados, na pessoa da nossa presidente da nossa associação, a doutora Eunice Haddad, e queria também pedir licença para prestar uma homenagem ao desembargador Antônio Jaime Boente, que nos deixou de forma prematura recentemente, foi presidente do nosso Tribunal Regional Eleitoral e foi uma pessoa muito querida por todos nós. Então, gostaria de prestar essa homenagem aí. E com relação ao tema desse painel, muito já foi dito, até mesmo pelo ministro Alexandre de Moraes, na sua fala, e sabe-se que a cada pleito a propaganda eleitoral desenvolve-se cada vez mais por meio da internet, das redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas, acompanhando os hábitos da vida em geral, em que a tecnologia está cada vez mais presente. Tais ferramentas de comunicação, ao mesmo tempo que propiciaram inúmeras facilidades para a veiculação de informações e para alimentar os debates eleitorais, também permitiram a difusão das notícias falsas em larga escala, sendo utilizadas para promover verdadeiras campanhas baseadas na desinformação. O ministro Mauro Campbell, em seu voto nas AIGs, cuja relatoria foram do ministro Luiz Felipe Salomão, já manifestou a preocupação com o crescente uso de ataques generalizados promovidos pelos candidatos em relação a seus adversários, são conhecidos por todos os discursos de ódio. E, diante da escalada desse tipo de campanha, muitas vezes baseadas na alteração da verdade, o TSE, como já mencionado aqui algumas vezes, porque não se pode falar em combate à desinformação sem se falar no voto do ministro Salomão, em que chegou a importantíssima decisão que se definiu
que a abusiva conduta de promover disparos em massa de mensagens com informações inverídicas ou enviesadas a respeito de adversários políticos, beneficiando candidatos, podendo configurar abuso do poder econômico ou utilização indevida dos meios de comunicação social. No mesmo acórdão, ficou definido que a internet, as redes sociais e os aplicativos de mensagens enquadram-se no conceito de veículos ou meio de comunicação social para fins de configuração da utilização indevida do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, como já foi bastante dito nessa tarde. Com esse entendimento do TSE, comprovado que a postagem ou compartilhamento em massa de mensagens com desinformação, seja por meio de redes sociais, aplicativos de comunicação instantânea e demonstrada a gravidade, restará configurado o abuso por uso indevido dos meios de comunicação em ensejar a cassação do registro ou diploma e a inexigibilidade do candidato. Aqui eu destaco um ponto que ainda não foi muito mencionado, mas essa questão da necessidade de se aferir a gravidade, né? Esse acórdão, já mencionado por diversas vezes, ele menciona bastante essa questão da gravidade, e em recente palestra que eu tive a oportunidade de assistir com a ministra Maria Cláudia, com a doutora Vânia Aieta e com a desembargadora Kátia, um evento promovido pela EGE, junto com a UERJ, né, em colaboração com a UERJ, a ministra Maria Cláudia ela falou muito da importância de se perquirir essa questão da gravidade. O acórdão foi muito importante no sentido de trazer essa questão da possibilidade de configuração do abuso e da questão das mensagens de WhatsApp, aplicativos e até mesmo nas lives, como também houve uma decisão do TSE, de serem reconhecidos como meio de comunicação. Mas, se não ficar configurada a gravidade, não poderá haver a punição. E a questão da gravidade, os parâmetros a que se chegou nesse acórdão para se aferir se há ou não a gravidade da conduta a questão da gravidade das circunstâncias que caracterizam a conduta na sua acepção mais ampla possível. Então, às vezes, a despeito dos disparos em massa, os inúmeros elementos de prova, eles não permitem aferir aspectos quantitativos e qualitativos essenciais para que fique configurada essa gravidade e seja possível essa punição. Então, nesse ponto, tem que se perquirir o teor das mensagens e se essas mensagens continham propaganda negativa ou informações efetivamente inverídicas, de que forma o conteúdo repercutiu perante o eleitorado, o alcance do ilícito em termos de mensagens veiculadas, o grau de participação dos candidatos nos fatos e se a campanha foi financiada por empresas com essa finalidade. Então, acho muito importante trazermos essa questão da gravidade para que possa haver a punição. Como já dito também aqui pelo ministro Mauro, houve, em 2021, o TSE tornou permanente o programa de enfrentamento à desinformação, por meio da portaria 510 de 2021, e diante da necessidade de cooperação das plataformas digitais, a Corte já firmou, no âmbito desse programa, memorandos de entendimento com vários aplicativos de mensagem. Não vou ficar aqui repetindo para não tornar maçante a questão em tela, e também mencionar a decisão do TSE nos autos de um recurso ordinário, também paradigmática, em que a Corte cassou o mandato e declarou a inexigibilidade de um deputado estadual eleito pelo Paraná,
que comprovadamente divulgou notícias falsas sobre o sistema eletrônico de votação na internet na data de realização do pleito de 2018. Esse acórdão também já foi mencionado pelo ministro Alexandre de Moraes. E esse candidato, ele divulgou que urnas estariam fraudadas e não estariam computando votos para determinado candidato, bem como alguma delas teriam sido apreendidas, apesar dos esclarecimentos prestados pela Justiça Eleitoral. Esse candidato, como já dito, ele foi eleito, mas ele teve seu mandato cassado e também foi aplicada a sanção de inelegibilidade. E aí, nesse ponto, o TSE ele está dando um recado, né? Não pode se divulgar notícias falsas, comprovadamente falsas, porque vai haver punição. É muito importante que isso aconteça e é muito importante que esse tipo de combate à desinformação seja feito. Então, acho que, com relação ao combate à desinformação, muito já foi dito, acho que quase tudo já foi dito pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Mauro, agora em sua palestra. Então, eu não tenho muito mais o que dizer. Eu tinha preparado essa minha fala com base nesses dois acórdãos já mencionados por todos. E eu queria terminar dizendo que os desafios são muitos e as mudanças, elas são constantes. Mas a nossa Justiça Eleitoral ela está preparada para enfrentá-los e certamente realizará, mais uma vez, um trabalho de excelência para garantir as eleições limpas, seguras e legítimas no pleito de 2022. Muito obrigada. Me congratulo com a desembargadora Alessandra de Araújo Bilac por sua pertinente intervenção, ilustrada por marcantes julgados da Justiça Eleitoral. E agora teremos as considerações da professora doutora Vânia Siciliano Aieta, quem passa a palavra. Muito obrigado, excelentíssimo ministro Raul Araújo, que tanto nos honra presidindo essa mesa. Nosso queridíssimo palestrante, excelentíssimo ministro, também nosso corregedor, Mauro Campbell, desembargadora Alessandra Bilac, aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Queria agradecer por demais o honroso convite do presidente do Tribunal Eleitoral, doutor Elton Leme, da excelentíssima professora doutora, que foi nossa desembargadora e diretora da Escola Judiciária Eleitoral, doutora Cristiane Frota, uma entusiasta, uma mulher gigante, uma mulher de fazimentos, muitos, diretora do IPEJA, que junto com o ministro Luiz Felipe Salomão está organizando esse belíssimo evento. E cumprimento os demais ministros, desembargadores e autoridades, na pessoa também do ministro Benedito, que com ele tive a oportunidade de, em alguns eventos também no TSE, me congraçar. Eu vou ser muito focada pelo tempo exíguo e também para não cansar a vossas excelências, não ficar algo enfadonho, mas gostaria de deixar alguns destaques. Hoje, a ideia de liberdade de expressão supõe uma falaciosa e ilimitada tolerância, como se tudo tivesse que ser tolerado em nome de uma suposta liberdade de expressão. Quero dizer a todos aqui que não estou, pelo amor de Deus, fazendo qualquer defesa de censura prévia. Mas o exercício da liberdade, precisa ser contrabalançado com exageros e cometimento de crimes. Nós temos liberdades públicas que não são incondicionais. O preceito da liberdade de expressão, o preceito constitucional, não pode se constituir como uma salvaguarda de condutas ilícitas, de condutas criminosas.
Uma outra questão, por outro lado, não podemos confundir desinformação com o direito de crítica constitucional de uma sociedade democrática, né? Por mais que a crítica nos pareça ácida, nós temos que suportá-la. Mas não existe direito absoluto. Temos que fazer a diferença da liberdade de expressão, do direito de crítica constitucional, por mais ácida que seja essa crítica, com o cometimento de crimes, com complacência com organizações criminosas, como são essas milícias digitais que vemos em nosso país. Outra coisa é a questão da identificação das pessoas no combate dos crimes. A Constituição veda o anonimato e há a supremacia do interesse público sobre certas margens de privacidade. Mesmo que o cidadão desejar ter avatares, perfis falsos, eles precisam estar registrados em nome do verdadeiro dono. Esses registros precisam estar identificados. E nessa perspectiva de vedação constitucional ao anonimato, nós precisamos pensar também na proteção dos lesados contra os lesantes, ministro Mauro. Não é uma questão de censura prévia, mas se alguém, por exemplo, vai cometer um crime contra a honra, o lesado ele precisa ter condições objetivas, operacionais, de buscar uma indenização, de buscar um direito de resposta, como lembrou o excelentíssimo ministro. Então, temos que lembrar que em ditaduras odiosas, a identificação dos usuários pode ser um problema, como dizem as plataformas internacionais. Mas em democracias como a nossa, além da obediência constitucional da vedação ao anonimato, nós temos também que pensar nos direitos, nos interesses dos cidadãos que desejam buscar indenizações, buscar direitos atingidos. Uma outra questão é o papel do TSE, tão bem lembrado pelo nosso palestrante, a Assessoria Especial de Combate à Informação, através do ofício 510, já desde esse trabalho já começou com providências antigas, já desde o final de 2018. 2020, o programa já tinha começado a ser aplicado paulatinamente, e esses acordos hoje permitem não a retirada de certos conteúdos, desembargadora Alessandra, de forma assodada, né, sem qualquer sopesamento de misura, mas focando, sobretudo, ministro Salomão, no alcance da viralização, né, o alcance de esses conteúdos, né, estarem indo para uma margem muito alargada de destinatários. O TSE também, há de se dizer, tem feito encontros permanentes, sobretudo com redes sociais novos aplicativos. Recentemente, tiveram uma reunião com o Quai, que é um aplicativo novo, de forma a também trazer esses novos aplicativos para o controle da justiça, é muito importante. E lembrar a todos que robô, perfil falso, não é protegido pela Constituição e nem tampouco goza de garantias. Então, são 3 paradigmas, né, que eu deixaria aqui para as reflexões de todos, como vetores importantes. Os melhores valores da liberdade de expressão, né, não podemos dizer que tudo é notícia falsa, quando a notícia nos desagrada, né, ao sagrado direito constitucional de crítica, o combate à censura, né, as coisas que a justiça tem colocado não são situações de censura prévia, pelo contrário, e também a vedação constitucional do anonimato, exatamente para impedir os malfeitores, né, quem está cometendo crime no Brasil.
E essas premissas nos geram algumas considerações finais aqui. Uma notícia pode ser dada de vários modos, e todos esses modos serem verdadeiros e corretos, porque existem, nós temos aí uma pluralidade de vieses interpretativos, sobretudo na política. Não podemos confundir notícia falsa com o direito de crítica constitucional em uma sociedade democrática, mas temos que diferenciar liberdade de expressão, direito de crítica, com cometimento de crimes. Internautas, inclusive, usando redes sociais para ameaçar os membros do judiciário, para ameaçar pessoas de morte, ameaçar ministros, ameaçar os juízes, ameaçar as autoridades, as suas famílias, com essas milícias digitais criminosas. Isso não pode ser admitido. O judiciário tem que mostrar quem manda. E, por isso, precisamos ter a necessidade de identificar pessoas que combatem esses crimes, porque há uma supremacia do interesse público sobre certas margens de privacidade. Pois, como voltei aqui a dizer ainda há pouco, robôs, perfis falsos, não são protegidos pela Constituição, não possuem garantias constitucionais. Por isto, mesmo que o cidadão queira registrar avatares, perfis falsos, eles precisam ser registrados em nome do dono verdadeiro, identificado. Isto é uma forma de nós fomentarmos instrumentos não de blindagem, mas, ao contrário, de defesa para repararmos eventuais danos e a possível incidência de direitos de resposta que são previstos pela Constituição brasileira. E são dispositivos constitucionais, direitos fundamentais protegidos por cláusula pétrea. Até um eventual pedido de indenização, para ser concretizado pelo juiz que vai dar a sentença, ele precisa ter a operacionalização da informação de quem pertencem esses perfis, Uma outra questão importante que eu deixaria aqui para as reflexões é o grau de respeitabilidade e de confiabilidade da notícia trazida. Uma coisa é uma notícia trazida por um jornal importante, renomado, uma fonte jornalística de expressão, o que é evidentemente diferenciado do que uma notícia veiculada isoladamente por um lobo solitário, um louco qualquer, na internet. A notícia veiculada por profissionais responsáveis do jornalismo tem toda uma técnica profissional de pesquisa investigativa, aplicabilidade de normas de integridade jornalística, checagens, toda a sorte de aparatos éticos que são necessários para a veiculação da notícia. E não essas cascatas de robô que não votam, não possuem direitos, não têm liberdade de expressão. Eu não vou me alongar, porque já fiz as colocações que acho que são importantes para esse momento que nós estamos a viver, mas eu pedindo licença ao presidente Elton, depois se ele brigar comigo eu vou aceitar, mas eu preciso então deixar aqui ao final uma mensagem ousada. Juízes julgam, juízes não têm que explicar as suas decisões para jornalista, para rede social, os irresignados que recorram. Quem está irresignado que recorra. Juiz não tem que ficar preocupado em explicar a decisão. Tomo a liberdade de dizer isso, me perdoem a ousadia, porque não sou juíza, mas acho que num momento como esse, da vida do país, um momento tão delicado, tão sensível, Vossas Excelências não podem ficar com receio de fazer o que tem que ser feito e nem de julgar. Quem se desagradar, recorra.
Cumprimento a professora Vânia Siciliana Aieta por suas considerações científicas, doutrinárias, abalizadas e instrutivas sobre o tema. Concluindo os trabalhos deste painel, reitero os agradecimentos à organização do evento, ao Tribunal Regional Eleitoral também, e digo que fiquei muito feliz em conduzir as brilhantes apresentações do ministro Mauro Campbell Marques, da desembargadora Alessandra Bilac e da professora Vânia Aieta, neste painel. Alguém esqueceu aqui uma canetinha muito simpática, vou deixar aqui sobre a mesa para que possa pegá-la. E, com isso, dizendo meu muito obrigado, dou por encerrado este painel.